Boa tarde, pessoal. Bem, nessa aula de hoje nós vamos começar o capítulo 3, já, os primeiros povoadores da Terra. Bem, mas só a primeira parte, eu dividi ele em dois para ser mais rápido e melhor para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a origem do ser humano, certo? Sobre os dois pontos, o cristianismo e o evolucionismo. Vamos estudar também os primeiros hominídeos, tá? Espero que vocês estejam com o livro na mão, na página 36, tá? Para darmos início. Então vamos lá. Sobre a origem do ser humano. Bem, muitas pessoas perguntam até hoje como o ser humano surgiu, certo? Não é pergunta fácil. Muita gente se pergunta, resposta que é bom, concreta, nada ainda. Tá? Mas os historiadores, eles pesquisaram junto com os cientistas, junto com os religiosos, e tem duas formas, tem duas teorias que explicam a origem do ser humano na Terra, ou a Terra em si. Tá? O primeiro deles, como eu falei, há duas, certo? Duas explicações muito conhecidas, que a primeira delas é a religiosa, com uma base religiosa, tá? Conhecido como criacionismo. Criacionismo vem de criar, ou seja, fazer algo, criar. Então, o que nós, católicos, os protestantes, evangélicos, certo? E alguma outra religião, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Eles acreditam nesse criacionismo, que seria o quê? Seria um Deus criador, certo? Como vocês podem ver na imagem aqui, que criou o mundo, criou todo o mundo, certo? Essa é a base do cristianismo. Existe outra que é a base científica, chamada de evolucionismo. Evolução, certo? Evolução. Como vocês podem ver na imagem aí, uma evolução, tá? Partindo dos primatas até o Homo sapiens sapiens. Esse último aqui, somos nós, tá? Então, vamos detalhar um pouco eles dois agora para a gente ter uma melhor noção. O criacionismo, ele prega, como eu falei para vocês, a criação, certo? Ou seja, defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação de um Criador. Ou seja, para nós católicos, Deus, certo? Como eu falei para vocês, ele está presente em várias religiões, que são elas judaísmo, islamismo, cristianismo. Quem é católico está aqui, ó, católico, crente, certo? Partindo desse pressuposto, a versão cristã, que é a católica, certo? Está presente no primeiro livro da Bíblia, que é conhecido como Gênesis, livro do Gênesis, que tem como significado origem, ou seja, o primeiro livro é a origem de tudo, certo? E tem uma passagem que eu destaquei para vocês aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, na Bíblia ele fala sobre isso, no criacionismo, que Deus criou o homem a partir da imagem e semelhança dele. Ou seja, eles acreditam nisso, na criação. Estão vendo aí, ó? Criacionismo, criar, certo? Algo. Isso é para os religiosos, a base religiosa. Já a base evolucionista está mais para os cientistas. Eles não acreditam muito na religião, está mais nos cientistas. Onde ele fala que é o seguinte, o teórico, certo? Charles Darwin. Esse carinha aqui, ele fala que todos os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução. Lembra? Evolução. Tá? E que essa evolução se deu a partir da seleção natural. Professor, o que é seleção natural? Resumindo, só os melhores sobrevivem. Tá? Para vocês, qual das duas girafas irá viver? Essa aqui, que é menorzinha, que não consegue alcançar sua comida, ou a maior? Certo? Com certeza,
a maior, não é isso? Ou seja, então essa é mais forte do que essa. Então, para Darwin, Charles Darwin, ele acredita nisso, que o mundo ele veio evoluindo, só os fortes ficaram, que se desenvolveram, certo? Isso é a base do criacionismo. Professor, tranquilo, entendi o que a religião prega, o que os cientistas pregam, mas o que tem a ver com nós, seres humanos. Vamos começar agora. Segundo o evolucionismo, certo? Que a gente vai focar, porque assim, no religioso, o ser humano já está feito do jeito que ele é. Mas por evolucionismo não, ele evoluiu, o ser humano se fez de acordo com o tempo. Segundo o evolucionismo, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas. Primatas aqui é os macacos, certo? Ou seja, os cientistas falam que nós nos evoluímos, nos desenvolvemos a partir dos macacos, dos primatas, tá? Ele explica isso, que os mais antigos fósseis de hominídeos são, hominídeos aqui é tipo parecido com os seres humanos, são os do Australopithecus, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Vocês podem apertar pausa aí e ver direitinho quem são eles, certo? Ele, por que hominídeos? Porque parece com os homens. Por quê? Porque foram os primeiros a andar apenas com duas patas, ou seja, andar em pé. Como vocês sabem, os macacos andam de quatro patas. Os Australopithecus foram os primeiros que começaram a andar com duas patas, com as pernas, tá? E há cerca de 2 milhões de anos atrás surgiu o grupo chamado de Homo, certo? Que aí deriva a palavra homem, do Homo, que seria mais próximo seria mais próximo à espécie humana. Como vocês podem ver aqui, ó, o Homo habilis, que já começa a ter habilidade com os pés e com as mãos, certo? O Homo erectus, que já tem uma postura mais ereta, mais reta. Esse aqui tem uma postura mais tortinha. O Homo sapiens neandertais, que são os inteligentes, mas que não são tão inteligentes. E aí vem de nós, o Homo sapiens sapiens. Sapiens, aqui ó, esse nomezinho aqui significa inteligente, ou seja, saber, inteligência, sabedoria. Ou seja, nós humanos, seres humanos hoje, os Homo sapiens sapiens, somos inteligentes duas vezes. Por isso, Homo sapiens sapiens, que aqui estamos nós. Ok? Entendido? Então, a partir daí que a gente vai dar início à nossa segunda parte na próxima aula, que é falando como os homens se desenvolveram, como os Homo sapiens sapiens surgiu assim em várias regiões, tá? A gente vai entender isso. Mas professor, como foi descoberto isso? Vocês lembram lá na aula passada, eu falei para vocês que os historiadores, com a ajuda de cientistas de outras profissões, descobrem as coisas, certo? Certo. Então, foi a partir de fósseis, foi a partir de escavações, de pesquisas que começaram a descobrir os Australopithecus, os Homo sapiens, os Homo erectus e tudo mais. Mas professor, o que é fóssil? Se vocês forem na página de vocês, na página 40, lá embaixo tem um quadradozinho para saber mais. O que são fósseis? Aqui diz o seguinte: fósseis são os vestígios ou restos petrificados de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, que viveram há muito tempo. Como vocês podem ver na imagem aqui, fóssil é aquele ossada que estão enterradas, que estão preservadas debaixo do nosso solo, certo? Há milhões de anos, há muito tempo. Esses são os fósseis, certo? Então, a partir daqui que a gente descobre as coisas passadas. É um primeiro indício, ok? E para finalizar a nossa aula, eu expliquei para vocês sobre os dois pontos do evolucionismo e do criacionismo, os pontos. Falei para vocês como surgiu o Homo sapiens, certo? A partir do evolucionismo, explicação, tá? E na próxima aula eu vou contar com vocês quem são os Homo sapiens sapiens, caçadores e coletores, domínio do fogo, etc. Que é nossa próxima aula. Então, até a próxima aula. Valeu!